comprometidos com a Palavra de Deus. Texto áureo. Bem-aventurados os que ouvem a Palavra de Deus e aguardam. Lucas 11, versículo 28. Verdade prática. A autoridade divina da Bíblia deriva de sua origem em Deus, e isso por si só encerra a suprema autoridade das Escrituras como plena e total garantia de infalibilidade. Leitura diária. Josué 1:8. A Bíblia é o nosso manual de instrução para a vida. Marcos 7:13. Cristo chama as Escrituras Sagradas de a Palavra de Deus. Lucas 4:4. O poder da Palavra de Deus é capaz de vencer o diabo. Efésios 6:17. A Bíblia é chamada de a espada do Espírito. 2 Timóteo 3:14-17. A Palavra de Deus é divinamente inspirada e apta para nos ensinar. Hebreus 4:12. A Palavra de Deus é viva e poderosa, capaz de transformar vidas. Leitura bíblica. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 14 ao 19 e 2 de Pedro capítulo 1, versículo 20 ao 21. Traze estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras que para nada aproveitam e são para perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade, e a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Todavia o fundamento de Deus fica firme tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Objetivo geral: demonstrar o nosso compromisso com a Palavra de Deus. Objetivos específicos: afirmar a autoridade da Bíblia, mostrar o zelo pela boa doutrina e pontuar os cuidados quanto aos modismos. Introdução. O compromisso com a Palavra de Deus é uma das nossas maiores preocupações como movimento pentecostal. Para nós, a Bíblia é inspirada e inerrante em toda a sua dimensão, e por isso é a única regra de fé e prática para a vida cristã. Cremos que toda experiência espiritual genuína não pode contrariar a Palavra de Deus. A Bíblia é a referência para avaliar toda experiência pessoal e coletiva. Ela é a bússola que norteia a nossa jornada espiritual. Por meio dela, somos guiados pelo Espírito Santo até o dia em que seremos arrebatados para estar para sempre com o Senhor. É preciso estar comprometidos integralmente com ela. A razão da escola bíblica dominical existir é ensinar a palavra de Deus a todas as pessoas. Eis aqui, portanto, a mais importante causa para todos os agentes da escola, para que estejam comprometidos com a Bíblia Sagrada. Nós somos apegados à palavra e buscamos a orientação do Espírito Santo para nos ajudar na interpretação das Escrituras. Vamos estudar a relação dos pentecostais clássicos e a leitura da Bíblia, a maneira como nós observamos as regras gramaticais, o contexto histórico e literário para compreender melhor o texto sagrado. Capítulo 1. A autoridade da Bíblia.
Nós herdamos dos reformadores do século XVI o conhecido sola scriptura, somente as Escrituras, um dos 5 pilares da Reforma Protestante. 1.1 Sola Scriptura. Cada um dos 5 solé representa a chave de cada doutrina central dos reformadores, como Lutério, Zwinglio, entre outros. O brado de sola scriptura significa que a Bíblia é a única regra de fé e prática para a vida cristã, e é por meio dela que podemos conhecer a Deus e entender a sua vontade. 2 Timóteo 3, versículo 14 e 17. Os católicos romanos têm a Bíblia e a tradição. As Testemunhas de Jeová têm a tradução do Novo Mundo e mais a revista A Sentinela. Os Mormons têm a Bíblia e mais o Livro de Mórmon e outras publicações como fonte de autoridade espiritual. 2.2 Nossos fundamentos. Os pentecostais ainda são vistos por alguns não pentecostais e cessacionistas como um movimento que baseia suas crenças e práticas nas emoções e ensina a crença no cânon aberto. São interpretações equivocadas a nosso respeito. Nós, os pentecostais e carismáticos, cremos que a revelação canônica se encerrou com os apóstolos do Novo Testamento. A nossa fonte de autoridade é unicamente a Bíblia, conforme a declaração de fé das Assembleias de Deus. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Não necessitamos de uma nova revelação extraordinária ou pretensamente canônica. Deísmo é a doutrina que afirma a existência de Deus, mas que ele está muito longe de nós e não se envolve com os assuntos humanos. É como um relojoeiro que dá corda a um relógio e esquece-se dele. Não somos deístas, nós somos teístas, isto é, cremos que Deus não está longe de cada um de nós. Atos 17, 27. Ele está interessado no ser humano. Hebreus 11, 6. O fechamento do cânon sagrado não significa que Deus abandonou suas criaturas e o seu povo. Nós cremos que Deus continua a se comunicar com seu povo por meio dos dons espirituais. Entretanto, essa revelação não se reveste de autoridade canônica para a Igreja. Deus se comunica conosco pela leitura, pela sua palavra, pelos dons espirituais, sonhos, visões e até pelas coisas simples do dia a dia. No capítulo 1, nós aprendemos que nós somos um povo que cremos na autoridade da Bíblia para nossa fé e prática. Subsídio didático-pedagógico. Esse tópico apresenta a autoridade das Escrituras. O comentarista menciona o termo latino sola scriptura, que quer dizer somente as Escrituras. Ao introduzir esse tópico, estamos sugerindo que você deva dar importância ao evento histórico que ajudou a estabelecer o princípio da sola scriptura, que foi o movimento da Reforma Protestante com Martinho Lutero. Devemos atentar para isso, porque foi baseado nesse princípio que o ensino da Bíblia puramente voltou ao coração dos cristãos. Devemos zelar para não perder a simplicidade das Escrituras. O contexto do movimento da Reforma mostra que quando se perde as raízes do cristianismo apostólico, perde-se também a credibilidade, a verdadeira espiritualidade e o temor a Deus. E essas raízes apostólicas se encontram nas Escrituras Sagradas. O sola scriptura é uma convocação para voltar a essas raízes. Capítulo 2. Zelo pela doutrina. O zelo pela doutrina tem ligações com a apologética cristã. Desde muito cedo na história,
a Igreja percebeu que a Bíblia precisa ser interpretada para que os crentes conheçam melhor o pensamento bíblico e a doutrina da Igreja. Os credos e as confissões de fé são documentos produzidos pelas igrejas com este propósito. A palavra doutrina vem do latim doctrina, que literalmente significa ensino ou instrução. Mas o termo apresenta vários níveis de significado de acordo com o seu contexto. Quando o texto sagrado expressa e perseveravam na doutrina dos apóstolos, como lemos em Atos 2:42, isso significa que os discípulos permaneciam seguindo o ensino dos apóstolos. Nesse caso, a palavra doutrina significa ensino, instrução. Estamos nos referindo aos ensinos bíblicos. A palavra doutrina se aplica também a um corpo básico e coerente do ensino cristão, como os credos. Trata-se de um ensino sistemático sobre os dados da revelação. A fonte do conteúdo doutrinário é a própria palavra de Deus, auxiliada pela experiência cristã com a ajuda do intelecto humano. E isso se faz por meio do ensino e da instrução. Quando o apóstolo Paulo diz, traze estas coisas à memória, ele está se referindo à sã doutrina, contrapondo-se aos falatórios profanos. Os credos e as confissões de fé são dois tipos distintos de documentos eclesiásticos, mas com o mesmo propósito de interpretar as Escrituras para sintetizar o ensino da Igreja. Os credos são genéricos e as confissões de fé são mais elaboradas e específicas. A nossa confissão de fé não é de autoria particular, pois expressa o pensamento e a vida da Igreja. Esse documento é submetido às Escrituras e estão em conformidade com elas. A declaração de fé das Assembleias de Deus ocupa extraordinária importância na vida da Igreja como sumário doutrinário da Bíblia e ajuda para a sua compreensão, além de servir como proteção contra as falsas doutrinas. Entretanto, a palavra final é a Bíblia, e a declaração de fé é expressa a doutrina oficial da Igreja. Há no Novo Testamento embriões de credos e confissões de fé, conforme vemos em Mateus 16, Filipenses 2, versículo 8 ao 11 e 1 de Timóteo 6,13, que foram desenvolvidos ao longo da história da Igreja. No capítulo 2, nós aprendemos que a confissão de fé das Assembleias de Deus não é de autoria particular, pois expressa o pensamento e a vida da Igreja. Esse documento é submetido às Escrituras e está em conformidade com elas. Subsídio doutrinário. Credo, confissão de fé, regra de fé ou declaração de fé são interpretações autorizadas das Escrituras Sagradas, aceitas e reconhecidas por uma igreja ou denominação. Todas as igrejas ou denominações no mundo possuem algum tipo de conjunto de crenças, seja ele escrito ou não importando o nome dado aos ensinos que norteiam a vida dessa instituição cristã. A Bíblia é a palavra de Deus e a única autoridade inerrante para a nossa vida. Não é um credo, mas uma fonte primária. Na explicação de Philip Schaff, a Bíblia revela a verdade em forma popular de vida e fato. O credo declara a verdade em forma lógica de doutrina. A Bíblia é para ser crida e obedecida. O credo é para ser professado e ensinado. Em outras palavras, a Bíblia precisa ser interpretada e compreendida para uma adoração consciente a Deus. Declaração de Fé das Assembleias de Deus, página 15. Capítulo 3. Cuidado quanto aos modismos. O nosso cuidado com a doutrina deve ir além do combate aos modismos e servir para defender a nossa fé das seitas e heresias, refutar os erros que se opõem aos ensinos bíblicos e persuadir os contradizentes para que eles se convertam ao Evangelho. Devemos fazer o melhor para Deus. O modismo.
Essa palavra traz a ideia do que algo está em moda. Isso se aplica também no campo teológico. São ventos de doutrina que vêm e se vão, conforme Paulo escreveu em Efésios 4,14, e que têm caráter efêmero e passageiro, para que nada aproveitam. Em outras palavras, são inúteis e inaproveitáveis. Quem se lembra do dente de ouro, do dom da unção do Cai-Cai, do sopro santo, do G12, da febre dos anjos e de outras aberrações doutrinárias? Onde estão os seus promotores e expoentes? Não há como combater estes abusos e essas práticas exóticas sem o conhecimento adequado da palavra de Deus. O apóstolo Paulo escreve a Timóteo que ele deveria apresentar-se aprovado a Deus. E essa qualificação vem do Espírito de Deus. Apresentar-se a Deus aprovado significa estar disponível, testado e aprovado por Deus e também reconhecido pela igreja. 2 Coríntios 10, 18. Desde muito cedo na história do cristianismo, que a igreja precisou enfrentar uma avalanche de heresias e aberrações doutrinárias, e isso é ensinado pelos falsos mestres. Os maus obreiros e os obreiros fraudulentos serão desmascarados e reprovados, conforme Cristo nos diz em Mateus 7, 21, 23. Paulo também diz a Timóteo que, como obreiro, ele não pode ter nada do que vem se envergonhar. O termo obreiro, tanto em grego quanto em português, vem de obra, trabalho, e tem um amplo significado no Novo Testamento. No sentido literal, refere-se ao trabalhador do campo. No sentido metafórico, a todos os que se dedicam à obra de Deus e, de maneira geral, aos apóstolos e aos demais oficiais da igreja. A declaração de fé das Assembleias de Deus afirma: o termo obreiro é genérico e usamos praticamente para todos os cargos e funções na igreja. Paulo também diz a Timóteo que ele deva manejar bem a palavra da verdade. O verbo grego para manejar bem é ortotomeo, literalmente cortar reto, cuja ideia é cortar em linha reta. A ideia é manter o curso correto. É uma palavra rara e aparece apenas uma vez no Novo Testamento e 2 vezes na Septuaginta, em Provérbios 3:6 e no capítulo 11, versículo 5. O emprego paulino dessa palavra é metafórico e muitas interpretações já foram apresentadas ao longo dos séculos. Mas, na verdade, a preocupação de Paulo é com o ensino correto da palavra de Deus, com base numa exegese sólida com aplicação para a edificação espiritual da igreja. Isso significa também não fazer uso da palavra no púlpito para atacar algum desafeto entre os irmãos por meio de indiretas. Púlpito não é lugar de desabafo. No capítulo 3, nós aprendemos que devemos combater os modismos, defendendo a nossa fé de seitas e heresias, refutando os erros contra os ensinos bíblicos e persuadindo os contradizentes para que se convertam ao Evangelho. Subsídio doutrinário. A Bíblia não apresenta modismos, mas verdades atemporais e eternas, conforme nos mostra a declaração de fé das Assembleias de Deus. São 2 os propósitos das Escrituras Sagradas: revelar o próprio Deus e expressar sua vontade à humanidade. Pelo primeiro, dentre outras formas de revelação, Deus graciosamente revelou a si mesmo pela palavra. Em Hebreus 1:1 está escrito: havendo Deus antigamente falado de muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Pelo segundo propósito, Deus expressa claramente a sua vontade redentora a todos e a cada um dos seres humanos, sem nenhuma acepção de pessoas, por meio da fé em Jesus Cristo.
Em Romanos 1,17 encontramos: porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Assim sendo, o Senhor Jesus Cristo é o centro das Escrituras. Ele mesmo disse em Lucas 24:44: são estas palavras que vos disse estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Tudo o que precisamos saber sobre Deus e a nossa redenção está suficientemente revelado em sua palavra. Ela é o manual de Deus para toda a humanidade e de suas instruções visam também a felicidade humana e o bem-estar espiritual e social de todos os seres humanos. Declaração de Fé das Assembleias de Deus, páginas 27 e 28. Conclusão. Nós temos compromisso com a Palavra de Deus e cremos que ela é a única revelação de Deus escrita para a humanidade. Diante disso, fica claro que nenhuma outra literatura exerce autoridade sobre a nossa vida. Amém.